O Corinthians precisa só de mais 7 pontos nas próximas 6 rodadas para chegar aos mágicos 45, e é exatamente por isso que, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de rebaixamento são um pouquinho maiores do que 5%. E claro que muito disso aí passa pela vitória maiúscula sobre o Palmeiras. E para tentar vencer na Neoquímica Arena, a ideia do Abel foi pressionar o Corinthians. Repara como os encaixes estão bem definidos, exceção feita ao Gustavo Henrique. Isso porque, nessa saída com 3 na primeira linha, sustentada pelos 2 volantes, o Flaco se dividia entre os zagueiros, sendo assim o Palmeiras sempre tinha um sobrando lá atrás. Também quero chamar sua atenção para como dentro desses encaixes as perseguições eram longas. Se liga, por exemplo, onde aparece o Caio Paulista para tentar forçar o erro do Mateuzinho, que solta na fogueira pro André Ramalho e acaba obrigando o Hugo a devolver a bola pro Palmeiras. E foi exatamente assim que o Corinthians cedeu a sua primeira grande chance. Mais uma vez, a marcação do Palmeiras está encaixada, com o Flaco Lopes responsável pelo Félix Torres e o Gustavo Henrique. A única diferença é que o Estevão aproveita essa circulação lenta do adversário para abandonar o Hugo e pressionar. Agora não tem ninguém sobrando e o passe do Félix se oferece para o Richard Rios, que antecipa e encontra o Estevão no 1 contra 1. Tudo que o Ramon tentou e acabou conseguindo evitar durante o jogo. O problema é que, quando esse moleque tem espaço, é muito difícil de parar, e chama atenção como mesmo com o pé não dominante, ele consegue encontrar o Felipe Anderson, que estava vindo de trás e obrigou o Hugo a fazer uma baita defesa. Agora, uma coisa tem que ser dita, no calor do ao vivo, eu tive a sensação de que o primeiro tempo do Palmeiras tinha sido muito melhor do que de fato foi. E para explicar o porquê dessa sensação, bora entender qual foi a proposta do Ramon quando o Corinthians não tinha a bola. Yuri, Garro e Memphis praticamente não pressionavam a saída do Palmeiras, que contava muito com a qualidade do Vitor Reis. Só que assim, por mais que esses passes de ruptura tenham entrado, a estrutura do Corinthians seguia sempre intacta. O Palmeiras rodava a bola e as linhas continuavam lá, tranquilinhas. E foi reassistindo que eu reparei que as grandes chances do Palmeiras no primeiro tempo foram a partir de erros do Corinthians. Erros forçados, lógico, mas é fato que quando o Palmeiras precisou construir, bateu numa parede. Bora com outro exemplo. De novo, um passe de ruptura excelente do Vitor Reis buscando o Rafael Veiga, que consegue encontrar o Caio Paulista por dentro. Verdade que a defesa do Corinthians corria na subida, mas olha como a recomposição defensiva é impecável. Em questão de segundos, o Palmeiras está encaixotado. O Félix Torres absoluto na jogada para cortar o cruzamento, e por mais que o Palmeiras recupere a segunda bola e jogue com o Estevão, se liga como a marcação é boa, linha montada e 3 em cima dele. O moleque ainda consegue tirar 2, mas a cobertura não falha. Dentro desse cenário ficou claro desde o início da partida que a ideia do Corinthians era explorar os espaços deixados pelo Palmeiras nos contra-ataques, e o Yuri Alberto foi peça fundamental nisso. Dá uma olhada aqui, mais uma vez, como o Palmeiras tem dificuldade para entrar na defesa do Corinthians, que além de bem armada, também era bastante agressiva. O André Ramalho diminui o espaço e faz com que o Mateuzinho consiga recuperar a posse. Na sequência, o Yuri não só arrasta o Gustavo Gomes, como também consegue sustentar o zagueiro do Palmeiras. Ele acaba ainda sofrendo a falta e assim consegue dar um respiro pro Corinthians. Vamos com mais uma boa participação do Yuri. Repara como o Flaco Lopes se divide entre os zagueiros e dá espaço para o Félix Torres conduzir. E agora sim, ele encontra um passe de ruptura perfeito no Yuri. O atacante do Corinthians, de novo, atrai o Gomes e consegue completar a dinâmica de terceiro homem encontrando o Garro, que espeta no Memphis antes de sofrer a falta do Marcos Rocha. Jogada linda, muito bem trabalhada, mas o passe saiu forte. Por essas e uma outra que eu ainda vou mostrar, que na minha opinião o Yuri Alberto merece ser reconhecido como o cara do jogo. Agora, também é inegável que quem destravou a parada foi o Rodrigo Garro. Afinal, a partir do refino técnico dele que o Corinthians conseguiu criar a sua primeira oportunidade de perigo. O domínio é maravilhoso e o passe na medida para transformar um escanteio do Palmeiras em uma aula de contra-ataque, que terminaria com Yuri finalizando em cima do Everton. Fora que, quando conseguiu sair da pressão, o Garro cumpriu a função de principal
principal articulador do Corinthians. Nessa jogada me chama a atenção a inteligência dele. Olha como depois de atrair a marcação do Rocha, ele trava e busca a ponta esquerda, até porque se o lateral direito do Palmeiras estava nas costas dele, tinha um espaço a ser explorado. Depois de tudo que a gente viu, é claro que o primeiro gol do Corinthians teria que passar por Yuri e Garro. Com direito, é verdade, é uma grande colaboração do Caio Paulista, mas teve muito brilho do Mateuzinho, que esbanjou frieza e categoria para encontrar o camisa 10 do Corinthians livre de marcação na entrada da grande área. Sem contar que, ainda no primeiro tempo, o Corinthians podia ter feito o segundo, depois de mais uma tentativa pela direita interrompida pelo José Martínez, que aliás merece ser lembrado também como um dos melhores em campo. Ele consegue encontrar o Yuri e, de novo, a movimentação é impecável, assim como o passe buscando o Memphis, que vinha de frente e também participou de mais essa aula de contra-ataque, que só não recebeu nota 10 porque ela termina com uma boa, aliás, a última defesa do Everton no derby. Depois das críticas muito merecidas pelas mudanças feitas nos últimos jogos, o Ramon acertou em cheio na opção pelo Ranieri no lugar do André Ramalho, que precisou ser substituído no intervalo. Verdade que ele não tinha nenhum zagueiro no banco, mas o acerto é notável pelo posicionamento do Ranieri. Diferente do André Ramalho, olha como ele ficava entre os outros volantes. Já que o Palmeiras não jogou com uma referência, o Ramon deu mais sustentação para o meio, onde Veiga e o próprio Flaco circulavam, fazendo com que o Palmeiras então jogasse ainda mais por fora do seu bloco. E quando a bola chegava no Estevão, sempre marcado por dois, repara no posicionamento do Ranieri. E foi por um sistema defensivo dominante, que brigou pelas primeiras e segundas bolas, que o Corinthians chega ao segundo gol. A atitude do José Martínez representa bem a mentalidade do Corinthians no derby. E aí a gente tá falando de uma situação de contra-ataque em que raramente o Garro erraria esse passe. Assim como o Everton também raramente falharia da forma com que falhou. Agora, a colaboração dele não tira o mérito do Yuri Alberto. 99% dos atacantes desistiriam, mas ele sempre vai até o final e foi recompensado. Assim que saiu o segundo gol, o Ramon deu sangue novo pro meio-campo, promovendo a entrada do Carrilho, e nem 5 minutos depois ele fechou a casa, tirando o Memphis Depay e colocando o Breno Bidon. E aí então, se o Palmeiras já tinha dificuldade de criar contra a defesa do Corinthians, esse 5-3-2 deixou tudo ainda mais complicado. Quando tentava por fora, as dinâmicas entre Carrilho e Mateuzinho funcionavam muito bem, e se tentasse por dentro, os zagueiros e volantes saltavam para retomar a posse de bola. E aí é mais um exemplo do que eu já vinha dizendo, como foi durante boa parte do jogo, as chances cedidas pelo Corinthians vieram a partir de erros, forçados ou não, na saída de bola do time. Inclusive, sobre essa falta aí cometida pelo José Martínez, e muito bem batida pelo Gabriel Menino, é verdade, lógico que se vai no gol seria muito difícil. Agora, será que o Hugo não chegava não? E eu só levanto esse questionamento porque ele foi simplesmente um animal contra o Palmeiras. 100% de aproveitamento em bolas defendidas e mais de um gol evitado. Na outra grande chance cedida pelo Corinthians, em um dos raros momentos que o Palmeiras conseguiu encontrar os seus pontas em situação de 1 contra 1, e aqui o Dudu consegue achar um espaço para cruzar buscando o Rony, o Hugo operou um verdadeiro milagre. E aqui eu quero te fazer um pedido. Se você acha que o Hugo Souza merece ser lembrado na próxima convocação do Brasil, e lógico, se você curtiu essa análise, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal.